Agora nós iremos fazer a apuração das horas extras no intervalo intrajornada e seus reflexos. Você vai perceber que essa é a planilha mais fácil. Por quê? Nós vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Depois vai ser ainda mais fácil, porque você já vai ter ela pronta em Ctrl+C, Ctrl+V. Basta você inserir aqui a quantidade de horas do intervalo intrajornada e obter o resultado. Mas para que você consiga visualizar o que foi feito, eu quero fazer com você. O que a gente vai fazer? Copiar essas informações, Ctrl+C, e trazer em Ctrl+V. Agora, esses destaques que eu fiz lá em cima não correspondem mais com as informações daqui. Tampouco os balõezinhos que eu fiz lá para você. Então, eu quero excluir esses comentários. E agora, eu vou trazer as informações. Como isso vai funcionar? Igual, e vou lá buscar a remuneração. Posso reproduzir até o final. O valor da hora normal, você vai pegar a remuneração e fazer com o divisor 220. Vamos, na sequência, pegar o valor da hora normal e diagnosticar o valor da hora extra. Você já sabe que é vezes 1,5 e nós vamos ter o resultado. E agora é a quantidade de horas no intervalo intrajornada. Onde eu fui buscar essas informações? Você vai selecionar a célula, vai vir em hora extra e no final de cada apuração, eu quero subir aqui em outubro, você vai encontrar a quantidade que eu já deixei para você destacado em azul. Essas foram as informações que eu trouxe para a planilha. Daquela forma que você já sabe, colocando igual, vindo selecionando a célula. Aí estão elas. Eu posso até aqui fazer uma autossoma para eu verificar a quantidade total de horas no intervalo intrajornada, que foram 152. Muito bem. Aqui ele já me trouxe o resultado, que é o quê? Eu pego o valor da hora extra vezes a quantidade do intervalo intrajornada naquele mês e eu vou ter o resultado. Os dias úteis, eu posso tanto fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de todo o período, ou eu posso selecionar a célula igual e vir buscar. Estou fazendo dessa forma para você conseguir visualizar, mas existe uma maneira mais rápida de fazer, que é copiar todo o período e colar aqui. E agora aqui, Rodrigo, você já sabe, nós vamos selecionar a célula igual o F, que é o valor da hora do intervalo intrajornada, e vou dividir pelos dias úteis vezes o repouso semanal remunerado. Pronto, aí está. Com isso, nós finalizamos a apuração das horas intervalo intrajornada e seus reflexos. A apuração das horas extras intervalo interjornada é exatamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a quantidade de hora extra intervalo interjornada que nós fomos buscar lá na aba hora extra. Então, você vai visualizar que em setembro de 2010 nós temos 40, depois em outubro 62, depois em novembro 60. E vamos ver se isso realmente corresponde. Você já sabe como é que faz para ir buscar. Seleciona a célula, igual, vai na planilha e vem buscar a informação. Aqui nós estamos em setembro de 2010 e eu deixei destacado aqui para você, olha aqui, 40, depois 62, depois 60, e aí está, 40, 62, 60. A partir do momento em que você coloca essa informação, todas as demais vão se autocompletar. Essa é a grande vantagem de trabalhar com planilhas pré-elaboradas. Como se trata de um curso, a gente precisa, no começo, mostrar como isso é feito, mas com o andar e o desenvolvimento do nosso treinamento, você vai automatizando e perceber que cada vez fica mais rápido. Vamos fazer agora a apuração dos domingos e feriados em dobro e reflexo. Essa planilha é muito similar à planilha anterior, com algumas diferenças. Primeira delas, qual que é, Rodrigo? Depois que eu trago a remuneração, eu preciso do valor dia e não do valor hora,
que eu fiz aqui então? Ora, eu peguei a remuneração e dividi por 30 e encontrei R$ 47,83. Mas como é o dobro, aqui na coluna D eu fiz o seguinte, eu peguei o valor do dia vezes 2. A quantidade de domingos e feriados eu fiz exatamente o mesmo mecanismo. Você deve selecionar a aba Hora Extra. Não são essas as informações dos dias úteis e do repouso semanal remunerado, onde você deve buscar a informação. Estamos aqui no mês de setembro de 2010. Você deve buscar na mesma linha do total de horas extras em centesimal. E aqui está. Temos 3 para o mês de setembro. Mês de outubro, nós teremos 6. Mês de novembro, teremos 6. Mês de dezembro, teremos 4. E assim sucessivamente até terminar o período. Voltando aqui na aba, nós temos aqui as informações que nós fomos buscar lá na aba Hora Extra. Para eu achar o dobro, o que eu faço? Eu pego o dia em dobro, ou seja, 95,67, vezes a quantidade de domingos e feriados trabalhados, que no caso de setembro de 2010 foram 3, e eu vou ter R$ 287. Muito simples, muito fácil. Onde está a última diferença? Ora, a última diferença está aqui. Nos domingos e feriados em dobro e reflexos, eu não tenho reflexo no repouso. Logo, eu não vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de todo o período. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V apenas desse período. É para que você entenda, porque a sua planilha já vai estar formatada dessa forma. Mas às vezes você pode ter uma dúvida e é exatamente por isso faço o Ctrl+C, Ctrl+V e aí está, já apuramos os domingos e feriados em dobro e seus reflexos. A nossa próxima planilha é um resumo dos reflexos no repouso semanal remunerado e nos feriados. Aí você pode me perguntar, mas é necessária essa planilha? Não, ela não é necessária, mas ela vai facilitar a sua vida. E aí você vem com a seguinte pergunta: por quê? Eu vou fazer isso porque eu apurando o total dos reflexos nesse repouso para quando a gente for fazer a correção monetária. E você vai visualizar lá na frente que quando nós formos fazer os resumos, nós não vamos precisar colocar 3 colunas para repouso. Então nós vamos colocar uma só. Ou seja, o objetivo é tão somente facilitar os resumos. E o que solicita essa planilha, Rodrigo? Ora, ela solicita o total de horas extras, além da 44ª semanal. Então, onde eu fui buscar essas informações? Essa informação está em I77, que é a planilha das horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal. Aqui está a informação. Nós já colamos lá essa informação. Na sequência, eu vim buscar o resumo das horas extras intervalo intrajornada, que está na I96. Aí está. Levei essas informações para lá. Na sequência, eu fui buscar as horas extras intervalo interjornada, que começa na coluna I146, que está aqui. E também levei essas informações e, para finalizar, eu fiz a soma de B, C e D. E com isso, eu tenho essa tabelinha com esse resumo que vai ser de extrema utilidade para a gente no momento futuro.